Oi, pessoal, bem-vindos. Sabe aquela doença que a gente ouve falar e pensa, isso é coisa do passado? Pois é, hoje a gente vai falar de tuberculose. E a verdade é que, aqui no Brasil, ela não só voltou, como está mais forte e perigosa do que vimos em décadas. Os números mais recentes, sérios, são um baita alerta, e a gente vai mergulhar neles para entender o que está acontecendo. 6.025. Tenta gravar esse número, porque olha, isso aqui não é só uma estatística fria. É o número de vidas perdidas para tuberculose no Brasil só em 2023. Pensa bem, é uma doença que tem cura, tem tratamento e é de graça. Cada morte dessas era evitável. Mas o que deixa esse número realmente assustador é o que ele significa quando a gente olha para trás. E é aqui que o alarme soa de verdade. A gente não via tanta gente morrendo de tuberculose desde 1999. É isso mesmo que você ouviu. A gente voltou mais de 20 anos no tempo nessa luta. Fica aquela pergunta no ar, né? O que foi que deu tão errado? Como é que um inimigo que a gente achava que estava quase vencido, de repente volta com essa força toda? E olha, essas mortes, por mais trágicas que sejam, são só a ponta do iceberg. Por baixo da superfície, o que a gente tem é um aumento gigantesco no número de novos casos. É como uma epidemia silenciosa mesmo, se espalhando pelo país. E a escala disso é de cair o queixo. 84.308. Esse foi o número de diagnósticos de tuberculose no Brasil só em 2024. Pensa nisso, são mais de 80 mil pessoas, 80 mil famílias, começando uma nova e difícil batalha. Mas quem são essas pessoas? Quem está por trás desses números todos? Vamos tentar entender então quem são os rostos por trás dessas estatísticas. Porque a tuberculose, ela não escolhe suas vítimas ao acaso. Muito pelo contrário, existem padrões bem claros que mostram quem está mais vulnerável. E olha, os dados não mentem. A primeira coisa que salta aos olhos é a diferença entre homens e mulheres. Os homens são bem mais afetados, chegando a quase 70% de todos os casos novos. É uma diferença enorme. Mas essa vulnerabilidade não tem a ver só com o gênero, não. Ela está ligada, e muito, às condições de vida de cada um. E é aqui que a desigualdade social do Brasil dá um tapa na nossa cara. Olha só esses dados. Uma pessoa que vive na rua tem 54 vezes mais chance de adoecer por tuberculose. Já na população carcerária, esse risco é 26 vezes maior. Isso escancara uma verdade. A tuberculose é, antes de mais nada, uma doença da pobreza, da exclusão. Então, só combater a tuberculose por si só já seria um desafio gigantesco, né? Mas a situação hoje é ainda mais complicada. Sabe por quê? Porque essa crise não está vindo sozinha. Ela vem de mãos dadas com outras emergências de saúde, e uma acaba piorando a outra. A gente está basicamente lidando com duas bombas relógio ao mesmo tempo. De um lado tem a chamada co-infecção TB-HIV. É uma combinação terrível porque uma doença potencializa a outra. E do outro lado, a tuberculose droga-resistente, ou TBDR. É basicamente uma versão da bactéria que aprendeu a resistir aos nossos melhores remédios. E essa história da co-infecção com HIV, a tendência é bem preocupante. A gente vê que a proporção de pacientes de tuberculose que também vivem com HIV não para de subir. Olha isso, pulou de 9,5% em 2023 para 11,4% já em 2024. É um aumento muito rápido, um sinal vermelho piscando que a gente não pode ignorar. Agora imagina, além de tudo isso, e se as nossas principais armas contra a doença começassem a falhar? O que acontece quando os remédios que deveriam curar simplesmente param de fazer efeito? Pois é, essa não é uma pergunta hipotética. É a realidade assustadora da tuberculose droga-resistente. 1.047. Esse é o número de pessoas que em 2024 foram diagnosticadas com essa forma resistente da doença. E cada um desses casos, gente, é um pesadelo. O tratamento é muito mais longo, os remédios são mais pesados, mais tóxicos, e infelizmente a chance de cura diminui bastante. Ok, o cenário é bem complexo, para não dizer assustador. A pergunta que fica é: e aí? O que o Brasil está fazendo a respeito? A boa notícia é que o país não está parado, não. Existe sim uma estratégia nacional para tentar virar esse jogo. Essa estratégia se baseia em 3 frentes principais. A primeira é o diagnóstico rápido. A ideia é usar mais os testes moleculares, que dão o resultado na hora.
A segunda é a prevenção eficaz, usando tratamentos preventivos que são mais curtos e funcionam melhor. E a terceira, talvez a mais importante, são as ações integradas, com programas tipo o Brasil Saudável, que tentam atacar a causa do problema, lá na desigualdade social. E já dá para ver alguns resultados, especialmente na parte da prevenção. Se liga nesse número, 189%. Foi o aumento impressionante mesmo no uso de um tratamento preventivo super moderno, o tal do 3HP, só de 2022 para 2024. É um tratamento bem mais curto e que funciona muito bem. Isso mostra que a mudança na estratégia está funcionando, pelo menos nesse ponto. Em 2024, esse tratamento novo e melhor já representava mais de 76% de todos os tratamentos preventivos iniciados. Ou seja, é um sinal claro de que o Brasil está correndo atrás para usar as melhores ferramentas que existem e evitar que a pessoa sequer adoeça. Então, beleza. Temos ferramentas novas, estratégias novas, um plano de ataque. Mas no fim do dia, a grande guerra contra a tuberculose se resume a uma coisa só: garantir que o paciente, depois de diagnosticado, faça o tratamento até o fim e se cure. E é exatamente aí que a gente está encontrando o nosso maior problema. E aqui está o nosso maior gargalo. Os números não deixam mentir. Ao mesmo tempo em que a gente melhora em algumas coisas, a nossa taxa de cura geral está caindo. E por quê? Porque cada vez mais gente abandona o tratamento pela metade. A conclusão é dura, mas é inevitável. Não adianta nada ter o diagnóstico mais rápido do mundo, a melhor prevenção, se na hora H a gente não consegue segurar o paciente no tratamento até ele ficar curado. E é com esse paradoxo que a gente fecha a nossa conversa de hoje. O Brasil tem sim as ferramentas. A ciência nos deu armas novas e mais eficientes para lutar. Só que a batalha de verdade ela não acontece no laboratório. Ela acontece no dia a dia do posto de saúde, na dificuldade que o paciente tem para tomar o remédio todo dia. Então a pergunta final não é se a gente tem o que precisa para vencer. A pergunta é: será que a gente vai conseguir usar tudo isso a tempo, antes que esse nosso velho inimigo ganhe mais essa batalha? Fica a reflexão.